Hoje o nosso tema é ouvir a Deus e ouvir o mundo. Nós já falamos sobre ouvir o universo, os sons do universo, né? Falamos sobre ouvir os outros e hoje nós estamos falando sobre ouvir duas vezes, né? Ouvir a palavra de Deus ao mesmo tempo que ouvir o mundo. Esse é um grande desafio para o cristão. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Hoje a gente precisa apresentar o evangelho, mas falar aos dilemas, aos temores, às frustrações das pessoas que estão no mundo moderno. Mas de igual modo, nós precisamos ter clareza da parte histórica do Evangelho e da pureza do Evangelho como palavra de Deus que não pode ser mudada. Então, ao mesmo tempo que nós somos conservadores, nós precisamos ser radicais ao olhar o mundo, ao observar o mundo, ao olhar as necessidades das pessoas. Esse é um grande dilema, né? Porque o Evangelho ele contém algumas coisas que assustam as pessoas. A cruz, por exemplo, parece uma loucura. A palavra de Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não entendem o Evangelho. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, os intelectuais muitas vezes não conseguem entender essa questão da palavra de Deus ser a verdade, ser a vida, ter o bom senso, né? A cruz, por exemplo, a cruz é um signo muito forte de agressão à justiça. As pessoas muitas vezes se assustam realmente com a questão da cruz. É um desafio a gente falar sobre a cruz. Bem, nós somos chamados então, de um lado, a sermos fiéis à palavra e a ouvir a Deus através da palavra de Deus, sendo assim conservadores, ao mesmo tempo que a gente é chamado a ouvir as necessidades do mundo, as suas dores, os seus caminhos, sem nos conformar com ele. Paulo fala em Romanos 12, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, agradável vontade de Deus, né? Então, nós somos chamados a ouvir em dobro, a falar menos e a ouvir em dobro, ou seja, ouvir a palavra de Deus e ouvir a cultura, ouvir o mundo. Como que a gente pode relacionar a palavra com o mundo, compreendendo o mundo à luz da palavra e até mesmo compreender a palavra à luz do mundo? Esse é o desafio. Sem distorcer a palavra, mas trazer ao mundo a compreensão de que a palavra de Deus é a importância é fundamental para as nossas vidas. Como fazer que acreditem nela, em ver a verdade que existe na palavra? Esse é o nosso desafio, né? Nós precisamos ouvir a palavra com reverência, né? Com humildade, buscando entendê-la, sem distorção, e ouvir o mundo com uma atenção crítica, buscando compreender o mundo e não necessariamente acreditar nele e obedecê-lo. Esse é o desafio. Simpatizar com ele, buscar graça, descobrir as coisas do mundo, né? Verificar o que há de bom em tudo isso, fazer escolhas nisso, e temos que ouvir mais e melhor. Ouvir duas vezes é isso, temos que treinar, ouvir tanto a palavra como o mundo.
Esse é o nosso desafio maior, né? E falar menos. Nós temos 2 ouvidos, Deus já nos deu 2 ouvidos e uma só língua, uma só boca, para que a gente fale menos e ouça mais, né? Ouvir 2 vezes, então, é indispensável para discipular e para a missão do cristão. Tá? Como que nós vamos fazer discípulos de Jesus, né? Ensinar a palavra de Deus a outros, se nós não ouvirmos as necessidades do outro, não entendermos a cultura e tudo mais. Então, para terminar, aplicar a palavra ao mundo e proclamarmos as boas novas ao mesmo tempo, novas e verdadeiras. Que Deus nos abençoe e guarde, que nós consigamos crescer em busca disso. Eu tenho muita dificuldade e você deve ter também. Então vamos exercitar, ouvir 2 vezes. Que Deus te abençoe e guarde. Guarde isso, ouvir a palavra e ouvir o mundo. E não se conformar com o mundo, mas fazer uma conexão, mesmo sendo contrários, né? Um pensamento contrário, mas fazer uma conexão para que as pessoas compreendam a palavra e a aceitem. Que Deus te abençoe.